Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Tratando nesta manhã sobre o Salmo 8. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo para lermos este texto e considerarmos juntos a exposição dele. Salmo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Nós vamos tratar hoje, irmãos, sobre a glória de Deus e a dignidade do homem. Nós estamos trabalhando aqui com vocês o livro de Salmos, interrompemos a sequência, até porque são 150 poemas e nós não temos condições aqui, nesse período de escola dominical, expô-los todos. Então nós vamos agora buscar alguns salmos para expor aqui nesta aula de escola dominical. Vocês bem sabem que o livro de Salmos é dividido em 5 blocos, em 5 livros, né? O primeiro bloco, o primeiro livro, o Salmo 1 ao 41, basicamente todo escrito por Davi. Depois vem o 42 até o 72, o segundo livro. Depois o 73 ao 89, o terceiro livro. Depois o 90 ao 106, o quarto livro. E o 107 ao 150, o quinto livro. Nós estamos então ainda no primeiro livro, que vai do 1 ao 41, e este é o Salmo 8, conhecido por Charles Haddon Spurgeon como a canção do astrônomo. E Perkiser disse que este livro, ou melhor, esse Salmo 8, é o melhor comentário que nós temos de Gênesis capítulo 1. E também esse salmo é colocado e considerado como um salmo messiânico, porque Jesus fez referência a ele lá em Mateus capítulo 21, e também o autor aos Hebreus faz referência a ele lá em Hebreus capítulo 2. Então o salmo messiânico é todo aquele salmo que ele é citado no Novo Testamento com referência a Cristo, né? Então quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava apenas pensando no homem, como você e eu, mas ele estava também remetendo estas verdades a Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso é um salmo messiânico. Então, com a Bíblia aberta no salmo, nós vamos considerar aqui algumas lições importantes. A primeira delas é a majestade magnífica do Criador. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então aqui nesse verso 1, eu quero considerar com vocês 3 verdades. Primeira, a realidade da grandeza do nome de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, quão magnífico. Veja vocês que tem um ponto de exclamação no final. Ele está extasiado.
ele está como que tomado de forte emoção ao ponderar, ao considerar, ao avaliar, ao ter uma visão mais ampla e mais profunda da grandeza majestática de Deus, sobretudo do nome de Deus. Agora, notem vocês que é a criatura que está olhando o Criador, é a criatura que está extasiada com a grandeza do Criador, e o nome de alguém representa esse alguém. Quando você cita o nome de uma pessoa, você está remetendo as pessoas não a um nome, mas ao ser que está por trás do nome. O nome é um símbolo de quem a pessoa é, remete à pessoa. Então ele não está aqui apenas encantado com a beleza do nome, Jeová. Ele está encantado com tudo quanto Jeová é, com tudo que ele representa, seu ser, seus atributos, suas obras, as suas realizações, tudo isso está embutido no nome de Deus, e ele está aqui admirando a grandeza desse nome. Segundo aspecto, aí nesse versículo primeiro, é a extensão da grandeza do nome. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então o nome de Deus não é admirado apenas por você e por mim, o nome de Deus é admirado em toda a terra. Cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação, o nome de Deus é admirado. Mas admirado por quem Ele é e admirado por aquilo que Ele fez. Quanto mais você conhece a obra de Deus, mais reverência você prestará a Deus. Você vê Deus, ou as digitais de Deus, em toda a obra da criação. No Salmo 19, o mesmo Davi vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas você não admira apenas o macro-universo, como obra extraordinária de Deus, os mundos estelares, as galáxias, a bilhões de anos-luz de distância de nós. Você admira também o microcosmo. Você admira uma gota de orvalho, você admira uma semente que você lança na terra, e ali dentro dessa semente tem vida, e ela morre, e a vida explode. Você admira a beleza do seu corpo, com mais de 60 trilhões de células vivas. Você admira a beleza do seu olho, que tem mais de 10 milhões de fios duplos encapados. Você admira a pétala de uma flor, o cântico de um pássaro, o sorriso de uma criança. Todo o universo está estampando a majestade de Deus. Sobretudo você que gosta de ver essas coisas, cada pôr de sol que a gente tem visto ultimamente, que é uma obra de arte, Deus desenhando nas nuvens paisagens diferentes a cada entardecer. Então, tudo isso remete à glória de Deus. Toda a terra vê as digitais do Criador. Mas talvez nós aqui não estamos admirando apenas a criação, mas sobretudo a grandeza do nome de Deus por causa da obra da redenção. A obra da redenção. E esta obra não foi feita como um plano B, porque o plano A fracassou. Esta obra não foi planejada porque algo deu errado e Deus não contava com os imprevistos da obra que Ele realizara, e então teve que rearranjar, rearrumar. Não, você vai ler na Escritura que o plano da redenção é um plano eterno. Deus fez isso antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, a obra da redenção, a sua salvação foi planejada na eternidade, antes que houvesse o mundo, antes que o sol brilhasse, antes que as estrelas reluzissem, antes que os mares piscosos existissem, antes que as flores brotassem, antes que o homem fosse criado. Deus já havia planejado todas as coisas da sua redenção, e o salmista está contemplando tudo isso, admirado, dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra
é o teu nome. Mas vejam vocês na parte C do versículo 1, pois expuseste nos céus a tua majestade. Meus irmãos, quando Davi escreveu isso, talvez o que ele pudesse ver e saber no seu tempo, pelo conhecimento da época, é que Davi era um pastor de ovelhas. E Davi era um pastor de ovelhas na região de Belém, que é um deserto, nas toscas montanhas da Judéia. E certamente, quantas noites ele passou ali, a céu aberto, a abóbada celeste sobre a sua cabeça, e o céu estrelado, e ele admirando esse cenário. Mas hoje, com o advento do conhecimento científico, hoje com as lupas imensas dos grandes observatórios, onde o homem pode contemplar os mundos estelares, nós estamos aqui extasiados, né? A ponto de nós podermos afirmar que existem bilhões de mundos estelares, há bilhões de anos-luz de nós, a ponto de nós ficarmos extasiados com o fato de que o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, significando dizer que se nós voássemos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra desse universo. Observando e observando que Deus expôs nos céus a sua majestade, saber que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus expõe tudo isso para ser contemplado por você e por mim. Então, eu posso lhe afirmar à luz de Romanos 1, que os atributos de Deus podem ser conhecidos e vistos pela obra que Ele criou. E você vai perceber mais que o ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. Por isso que a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça pela injustiça, ou detêm a verdade pela injustiça. É como se o homem não quisesse aceitar a verdade, não quisesse reconhecer a Deus, querendo proclamar-se a si mesmo como Deus, ele pega essa verdade, sufoca essa verdade, afoga essa verdade, porque ele não tolera esta verdade. Então eu vou lhe dizer que o ateísmo é um problema moral, não um problema intelectual, porque do ponto de vista intelectual, basta se abrir os olhos e você vê as digitais de Deus, basta você abrir os olhos e você contemplará a majestade de Deus, e por isso é oportuno afirmar que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Para ser um crente basta abrir os olhos, para crer em Deus basta contemplar a natureza, para crer em Deus basta você ter massa cinzenta no seu cérebro e ter olhos para enxergar quão magnífico Deus expôs o seu nome, a sua glória e a sua majestade nos céus. Eu achei curioso porque agora, bem recentemente, um período de férias, estando na praia, eu quis fazer uma contagem, porque a Bíblia diz que Deus espalha as estrelas no firmamento, está lá em Isaías 40, 26, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. E como os cientistas afirmam com muita segurança de que há mais estrelas do que grãos de areia, eu enchi minha mão de areia, falei, eu vou contar. 1, 2, 3, 100, 200, 500. Aí eu parei de contar porque não tinha contado a ponta do dedo cheia de grãos de areia. Sabe aquela areinha que gruda no dedo? Pois há mais estrelas do firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Então, esse Deus é o Deus que expôs a sua majestade nos céus, está escrito aí. Pois bem,
Mas agora, em segundo lugar, além da majestade magnífica do Criador, você vê a vitória retumbante de Deus sobre os seus inimigos, no verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então veja você que Davi faz uma transição da transcendência de Deus para a imanência de Deus. Da glória de Deus exposta majestaticamente nas alturas, para a boca do pequenino, a criança de peito. E aí você vai perceber que isso tem a ver com a estratégia de Deus de pegar as coisas pequenas para envergonhar as fortes, de pegar as coisas fracas para desbancar as coisas poderosas, para Deus fazer do louvor de uma criança a força maior do que de um exército. E você se lembra que esse texto remete para Jesus Cristo, porque quando ele estava lá, e você pode conferir isso comigo, por favor, Mateus 21, Deus usa coisas fracas para derrotar as fortes. Leia aí comigo, Mateus 21, versículos 16, vamos pegar o 14, porque é o contexto. Vieram a ele no templo, a ele Jesus no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Ou seja, esses principais sacerdotes e escribas estão chocados, irritados, porque os meninos estavam cantando isso, Hosana, o filho de Davi, Hosana, o filho de Davi, exaltando a Jesus, glorificando a Jesus, que acabara de fazer milagres. E eles querendo tirar uma casquinha em Jesus, está vendo o que esses meninos estão falando aí? Em outras palavras, repreende esses meninos. E Jesus então diz a eles, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Olha que coisa fantástica. Nós temos que ter mais cuidado em corrigir as crianças, viu? As crianças podem até não cantar com toda a arte, com toda a beleza, com toda a harmonia, mas como Deus enxerga a motivação e vê a intenção, o texto está dizendo que Deus tira o perfeito louvor da boca dos pequeninos. E sabe, irmãos, o louvor, à luz da Bíblia, é arma de guerra. Deus prende, aprisiona os inimigos, está lá no Salmo 149, com louvor. É por isso que, quando o povo de Deus adora e canta, Deus desbarata os inimigos. Porque o inimigo não sabe adorar. Ele sabe murmurar, sabe xingar, sabe blasfemar, mas ele não sabe adorar. É por isso que quando aquela confederação de inimigos atacou, estava prestes a atacar Jerusalém, lá em 2 Crônicas capítulo 20, e mandaram um recado abusado para o rei Josafá. Josafá não tinha tempo para armar um exército, para convocar o povo, para estabelecer uma estratégia de guerra. E diz a Bíblia que o rei se apresenta a Deus, diz, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho nem estratégia para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus então é o seguinte, essa guerra é minha. Então faz o seguinte, não prepara um exército na frente não, prepara um coral, e bota o coral na frente do exército, e bota o coral para cantar com voz alta sobremaneira. E diz o texto que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e eles foram desbaratados.
Então muitas lutas na vida se vencem é com louvor, é com adoração. Que quando você adora a Deus e louva a Deus, você está dizendo, Deus está no controle. Eu não estou, mas Deus está. Eu não tenho estratégia, mas Deus tem. Eu não tenho força, mas Deus é onipotente. E Deus tira daquilo que é fraco a força. Deus tira da boca dos pequeninos o perfeito louvor para vencer os inimigos, para calar os inimigos. Pois bem, amados, vejam vocês que as crianças não estão usando armas, as crianças estão usando o quê? Louvor. Há momentos na vida que você usar armas não vai ajudar muito, não. Tem hora que a gente quer vencer nas armas, né? Quer vencer na força, quer vencer na nossa estratégia. E esse salmo está nos ensinando que você nunca é tão forte como quando você adora a Deus, você louva a Deus. Mesmo que a circunstância seja de zombaria, de crítica, de ira, como essa que Jesus está sofrendo. Aqueles que vão prender Jesus daqui a pouquinho, e vão chegar e levar Jesus para o sinédrio daqui a pouquinho. Aqueles que vão condenar Jesus à pena de morte, por blasfêmia e conspiração daqui a pouquinho, estão querendo aqui intimidar Jesus. Repreende esses meninos, está vendo o que eu estou falando, não? Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Para com isso, e repreende esses meninos. E Jesus não, nunca lestes? E Jesus remete ao Salmo 8, da boca de pequeninos extraíste perfeito louvor. Mas agora, em terceiro lugar, olhando o Salmo, vamos dar uma olhadinha no versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Aqui vamos ver a grandeza insondável da criação. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho para perceber. Quando contemplo os teus céus, de obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Davi está aqui subscrevendo a ideia de que Deus é a fonte disso, é o Criador de todas essas coisas. Então Davi não se curva diante das teorias que hoje muitos têm se curvado. Por exemplo, que a matéria é eterna. Tem muita gente que acha que a matéria é eterna. Os gregos já pensavam isso lá atrás. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. Segundo, Davi aqui não sucumbe à ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. A geração espontânea, a teoria da geração espontânea não é o que Davi entende aqui. Não, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi criado. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Deus não foi criado, Ele é o Criador. Deus não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. E tudo que existe, existe pela palavra do seu poder, obra das suas mãos. Terceiro, Davi aqui não está jamais sucumbindo à ideia tão comum hoje de que o mundo é resultado de uma mega explosão. A teoria do Big Bang também não é o que a Bíblia ensina. Até porque você precisaria acreditar no acaso para acreditar na teoria do Big Bang. Um acaso, uma explosão casual, deu origem ao universo, com a sua ordem, com os seus movimentos. Então preste atenção nisso. Se o nosso mundo é fruto dessa mega explosão, será que a desordem produziria a ordem? Será que o caos produziria o cosmos? E aí você começa a perceber que as pessoas precisam ter muita fé para acreditar nisso, não precisa não? Pensa comigo, por exemplo, no nosso planeta. Por que nós estamos aqui? Será que essa explosão, aconteceu? Aí nós estamos aqui porque um acaso nos deixou aqui, porque uma explosão fez daqui o nosso habitat, uma coisa casual. E hoje é sabido que o planeta Terra é o único lugar de condições plenas para a nossa sobrevivência. E nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Porque se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Então não foi um acaso.
Deus nos colocou aqui. As mãos do Criador nos colocaram aqui. Mas imagine vocês, por exemplo, a Lua, nosso satélite. Acho que todos vocês sabem que a Lua tem um efeito muito importante no nosso planeta. Porque se não tivesse a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Foi uma casa que deixou a Lua na sua órbita? Uma explosão? E a conclusão que nós chegamos é que não existe acaso, não existe um casual, existe sim um plano. Existe a criação. E é preciso reafirmar isso, meus irmãos, porque, como disse lá no começo, que Charles Haddon Spurgeon dizia que este salmo é o salmo do astrônomo, e Purkizer dizia que este salmo é o melhor comentário de Gênesis capítulo 1. Tem muito professor de seminário hoje, seminários evangélicos, vou falar baixo, seminários evangélicos. É triste. Dizendo que Gênesis 1, Gênesis 2 é mitológico. Isso não aconteceu, não. Isso é um registro fictício. Isso é uma novela. E meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Se nós tirarmos da Bíblia Gênesis 1 e 2, sobra o caos. A criação aconteceu de fato. O que está relatado em Gênesis 1 e 2 aconteceram de fato. Ou a Bíblia não é verdade, ou Deus não merece crédito. Porque o relato da criação não está só lá em Gênesis 1 não, está na Bíblia inteira, nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais e no livro de Apocalipse. Para você acreditar nessa sandice teológica que Deus não criou, você desconstrói toda a Bíblia. Então nós temos que dizer um não sonoro contra esse liberalismo que está entrando em tantos seminários protestantes aqui no Brasil, já matou a igreja na Europa, está matando aqui também. A Bíblia merece crédito, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Levantam-se os críticos, eles fazem barulho, eles fazem ruído, mas a Bíblia continua sendo Bíblia, palavra de Deus, louvado seja o Senhor. E nós não vamos sucumbir a esse ácido venenoso chamado liberalismo teológico, que tenta negar esta verdade primeira das Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra, louvado seja o Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, no versículo de número 3, na parte B, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Hoje a gente sabe, pelos estudos da ciência, e a ciência, preste atenção na frase que eu vou lhes dizer, não é minha não, é do Dr. Derran, esta frase, mas eu acho que ela é tão boa que eu a peguei para mim, e você pode pegar para você também. E a frase é esta: a Bíblia e a ciência nunca estarão em choque, em oposição, se a ciência for corretamente entendida e a Bíblia for corretamente interpretada. Porque ambas, ciência e Bíblia, têm o mesmo autor, que é Deus. Nós não somos contra a ciência. Agora, nós somos contra as teorias falsas, que vem empacotada, envelopada em nome de ciência. Porque hoje, no mundo chamado científico, muitos querem abraçar as teorias como se ciência fossem. Falta-lhes, entretanto, as evidências das provas. E o Salmo 8 vem nos relembrar esta verdade primeira, de que Deus é o Criador. Então prestem bem atenção nesta outra afirmação que vou fazer. Criacionismo não é artigo de fé.
Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. De ciência. Talvez os maiores cientistas do mundo e da história são criacionistas. O que nós cremos pela fé é que o mundo que foi criado por Deus. Isso aí é fé. Isso aí é fé. Não que ele foi criado, que ele foi criado a ciência prova. Então, Davi está aqui, lá, há 3.000 anos de nós, que viveu 1.000 anos antes de Cristo, fazendo as mesmas afirmações que hoje a ciência prova. Deus é o Criador. E ele talvez não podendo no seu tempo, do ponto de vista científico, compreender toda a grandeza daquilo que ele descreve no versículo 1. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Bom, vamos agora para o quarto ponto deste salmo, que é a fragilidade indescritível do homem. Veja comigo o verso 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Bom, então a primeira coisa que eu preciso aqui é uma definição necessária. Que é o homem? Essa pergunta tem sido feita ao longo da história. Que é o homem? Que é o homem? Bom, Platão, filósofo grego, diz que o homem é um bípede depenado. Pensou um bípede depenado? Que coisa... essa era a ideia do Platão. O Aristóteles disse que o homem é um animal político. De fato é. Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. A Escritura, a palavra de Deus, diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Agora veja você no verso, a parte B, e o filho do homem. Que é o homem, que dele te lembres. Vamos pegar a expressãozinha assim, que dele te lembres. Então vamos pegar essa questão da insignificância notória do homem, diante desta grandeza majestática de Deus. Porque se tem mais estrelas do que grãos de areia, e se há estrelas que estão a bilhões de anos-luz de nós, e a estrela mais perto de nós é o Sol, que é muito maior que a Terra, e nós somos um pequeno grão no planeta Terra. Diante dessa majestade toda, a pergunta é: que é o homem que dele te lembres? O que o salmista está querendo destacar é o seguinte: não tem espaço, se você compreende a grandeza de Deus e a grandeza da obra de Deus, para você ficar com o narizinho empinado, peito estufado. Que é o homem? E a Bíblia faz algumas comparações. O homem é como uma flor que viceja e floresce de tarde, murcha e seca. O homem é como um corredor veloz, passa rápido. A maratona de São Paulo aqui vai ilustrar o que é o homem, passa rápido. Que é o homem? É como a agulha de um tecelão, passa rápido. Que o homem é como um breve pensamento. Então, o salmista não está aqui enaltecendo o homem, ele está enaltecendo Deus, que apesar da limitação do homem, Deus ainda se lembra dele. Note vocês que a cosmovisão de Davi é teocêntrica e não antropocêntrica. Hoje parece que a igreja evangélica, mundo afora, está tentando mudar isso para colocar a teologia toda voltada para o antropocentrismo, e Deus virou um despachante celestial para atender os desejos e exigências do homem. Não, esse não é o evangelho. Você e eu não somos o centro do universo, Deus é. Mas aí vem, note comigo, a terceira frase, que é uma gratidão profunda. Que é o homem, para que ele te lembre, e o filho do homem que o visites. Deus não só se lembra de você, mas Deus visita você. E de que maneira? Com graça e com misericórdia.
Como é que nós estávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados, perdidos, escravos, na linguagem de Efésios 2, depravados, condenados, sujos. Nas palavras do profeta Isaías, o melhor de nós, as nossas justiças, foi no plural, as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Eu já disse aqui, é uma palavra difícil, até estranha de falar, mas a gente precisa saber disso para entender o que é trapo de imundícia. A palavra no hebraico é a mesma para o absorvente feminino. Ela pega, enrola num plástico e joga no lixo. Depois que usou, não serve para mais nada. O melhor de nós é como isso. Então não dá para ficar de narizinho empinado. Apesar de nós, da nossa limitação, Deus, sendo majestoso, Ele se lembra de você e visita você, com graça, com misericórdia, com salvação, com redenção, para dar a você a vida eterna, para fazer dele seu filho, seu herdeiro, para você fazer parte da família dele, para você reinar com ele para sempre, sempre, sempre. Então, ao mesmo tempo que Davi mostra a insignificância da vida humana, ele mostra também a grandeza do projeto redentor de Deus, quando diz que Deus lembrou-se de você e Deus visitou você. De que maneira? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Deus desceu, Deus veio morar entre nós, Deus constituiu o seu Filho em nosso fiador, representante, substituto, e Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, para vir e morrer por nós, pelos nossos pecados, para dar-nos a redenção, para comprar-nos de volta para Deus, e para nos oferecer a vida eterna. Tudo isso está embutido nesta expressão, Deus se lembrou de nós, e Deus nos visitou. Bendito seja o Senhor. Mas agora, amados, vamos ver em quinto lugar, a honra singular conferida ao homem nos versos 5 a 8. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Pois bem, amados, agora nós precisamos entender uma coisa. Vamos primeiro tratar disso com respeito ao homem, porque esse texto é messiânico. Ao mesmo tempo que está descrevendo você e a mim, esse texto está apontando para Jesus. Então vamos destacar aqui duas coisas. Primeiro, a forma singular da sua criação no verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Qual é a singularidade que o salmista está destacando? Você se lembra que quando Deus está criando todas as coisas, Ele fez isso em 6 dias? E sempre que Deus criava, no final da criação daquele dia, dava uma nota, bom. Criava e dava uma nota, bom. Criava e dava outra nota, bom. No 6º dia, no ponto mais alto do dia, Ele cria o homem. Ele cria a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E aí Deus não só conclui com a obra-prima, mas conclui tudo e dá uma nota, muito bom. Porque de toda esta vasta criação, Deus criou anjos, que têm espírito, ou são espírito e não têm corpo. Deus criou animais, sejam terrestres, sejam aquáticos, sejam voláteis, ou seja, animais que pululam no campo,
peixes que nadam nos mares e rios, e aves que percorrem as sendas dos céus, que têm corpo, mas não têm alma ou espírito. E Deus cria o homem, você e a mim, homem e mulher, que tem corpo e que tem alma ou espírito. De tal maneira que você e eu somos um ser singular na criação divina. Podem chegar, meus amados, é um prazer recebê-los, viu? Sejam bem-vindos. Então notem vocês que Deus tem três tipos de criação: os que têm corpo e não têm alma ou espírito, os que são espírito e não têm corpo, e o homem que tem corpo e espírito. De toda a criação, só o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. É claro que quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ele não está se referindo ao corpo, porque os animais também têm corpo. Embora Deus nos dê um corpo privilegiado. Alguns até deu olhos verdes e azuis, é um negócio assim, fora do comum. Porém, quando diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ele está se referindo ao fato de que nós somos um ser moral e somos um ser o quê? Espiritual. Deus colocou dentro de você um tribunal chamado consciência. E Paulo diz lá em Romanos 2,15 que nós temos esse tribunal chamado consciência. Você sabe, por mais rude que seja uma pessoa, ela tem noção do que é certo e do que é errado. Essa consciência não é suficiente como revelação de Deus, porque esta consciência, por causa do pecado, pode ficar cauterizada. Porém, você também é um ser espiritual. Você é um ser que ora. Você é um ser que tem consciência do sobrenatural, do divino, do extraordinário. Você adora. Você não vê uma vaca adorando, vê? Você não vê um leão fazendo uma oração. Mas você ora. Você tem comunhão com o seu Deus. Então, o salmista está agora, nesse versículo 5, destacando a grandeza do ser humano, embora tão pequeno, como eu disse no verso anterior, mas que foi criado de maneira tão sublime, que foi criado para poder se relacionar com Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, glorificar a Deus, e aliás, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna, e você vai fazer isso por toda a eternidade. Agora notem, que no versículo 6 a 8, Deus vai dar para o homem uma espécie de mandato cultural e colocar o homem como seu co-regente na terra. Olha o versículo 6 a 8: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares, ou seja, seja no céu, seja na terra, seja nos mares, o homem recebeu o mandato cultural de ser o gestor da criação, ser o administrador da criação, de dominar. Agora, e o homem tem feito isso, embora por causa do pecado. Notem vocês que quando Deus coloca o homem para ser o administrador da criação, o homem cometeu dois pecados: ou às vezes ele é o predador da natureza, ou às vezes ele é o adorador da natureza. É curioso isso, não? Eu estava de férias certa feita, e eu vi que uma mulher, para mim eu gosto de praia em férias, porque a coisa que mais gosto é andar de manhã, ver o pôr do sol e o nascer do sol, e andar na areia, engrossar um pouco a sola do pé, contemplar a beleza do nascer do sol e tal. Aí eu percebi que quando eu voltava tinha uma mulher, todo dia a fazer esse ritual, como que ela estivesse adorando o sol. E eu fiquei curioso com aquele negócio. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, me incomodei. No quarto dia,
Eu dei um jeito de encostar nela, ora, dei uma pausa, eu disse, você está fazendo uma coisa interessante, o que é isso? Estou adorando o sol. Fonte de luz, de claridade, de vida e tal, e começou a elogiar o sol, botou o sol lá para cima do sol. Eu falei, você sabe que eu também adoro? É mesmo, você adora? Adoro. Eu falei, quem você adora? Eu adoro o Criador do sol, maior que o sol. Você quer que eu fale para você sobre ele? Eu comecei a falar de Jesus para ela. Há muitas pessoas adorando a criatura, em vez de adorar o Criador. Ou o homem se torna adorador, na China adora até a vaca, né? A vaca lá é a dona vaca, você faz favor de respeitar, é uma deusa. Agora, nós adoramos o Criador, Agora, muito embora esse texto está mostrando um mandato cultural que Deus colocou mesmo na sua mão, na minha mão, o domínio, o homem doma, aliás, Tiago diz isso, o homem doma as aves, o homem doma as feras, o homem doma os peixes, mas tem uma fera que não consegue domar, é a fera que está escondida atrás da toca dos dentes, a língua, essa fera não consegue domar, né? Agora, esse texto, irmãos, vai se cumprir na verdade em Cristo, porque veja você que Jesus doma os animais, né? Os animais, ele pega um jumento que nunca foi montado e monta nele, ele manda, por exemplo, os corvos serem garçons, para servir o Elias, ele consegue empurrar um cardume de 153 peixes grandes para o lado direito do barco do Pedrão. Ele tem controle sobre as aves, sobre os animais, sobre os peixes. Ele tem pleno controle. Você e eu, para domarmos um animal bravo e indócil, tem que ser peão, senão não aguenta não, senão cai. Mas o Senhor manda e o bicho brabo amansa. O leão fecha a boca. Porque Ele é o dono da criação. Ele é o rei da criação. Ele é o Senhor da criação. Então vamos dar uma olhadinha nisso, como é que esse texto se cumpre em Jesus, e é para Jesus que Davi estava apontando quando escreveu isso aqui. Olha aí comigo, por favor, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, olha aí. A partir do verso 25 até o 27. Porque convém que ele, está falando de Cristo, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. Agora dá uma olhadinha em Efésios 1, 22. Está escrito: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Agora confira comigo, por favor, ainda Hebreus 2, porque é a citação explícita desse texto. Hebreus capítulo 2. Olha aí comigo, versos 6 a 8. Vamos ler o 5 também. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, foi a homens, certo? Foi a anjos. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, está citando agora literalmente o Salmo 8. Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos? De glória e de honra o coroaste, e o constituí sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, vamos entender agora. Ora, agora ele está interpretando o que citou. Ora,
desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então veja você que Davi, ao escrever sobre, aqui no Salmo 8, falando que tudo sujeitou a ele, ao homem, agora o autor aos Hebreus, interpretando teologicamente as palavras de Davi, 3.000 anos depois, está dizendo que isso se aplica a quem? A Cristo. A Cristo. Porque tudo vai estar debaixo dos seus pés, inclusive os seus inimigos. Tudo. Anjos, demônios, homens, a natureza, tudo debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor absoluto. A Ele tudo está absolutamente submisso e sujeito. Então note você que o domínio é sobre as obras das mãos de Deus, sobre a criação divina. E ele no verso 7 e 8 descreve os animais terrestres, ovelhas e bois, animais do campo. No verso 8 ele descreve os animais voláteis, as aves dos céus. E ele descreve em terceiro lugar os animais aquáticos, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Então tudo que existe de ser, seja eles de animais, de aves, de peixes, seja eles de seres espirituais, os demônios, seja eles os homens criados à imagem e semelhança de Deus, tudo vai estar debaixo dos seus pés. Está escrito em 1 Coríntios 15, 25, que ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. E quando a Bíblia vai encerrar a cena do juízo final, você vai ver que o anticristo, falso profeta, o diabo, a morte, os ímpios, cujos nomes estão escritos no livro da vida, vão ser todos subjugados e lançados no lago do fogo. E ele reinando supremo, sem qualquer chance de oposição ao seu reinado. Então, o Salmo está tratando da majestade de Deus e da grandeza insondável do nosso Redentor. E por uma questão retórica, de uma beleza de oratória, Davi vai usar aqui o que hoje os melhores oradores usam nos seus discursos. É concluir o seu discurso da maneira como começou. Ele repete no último versículo, literalmente, o que disse no primeiro versículo. Olha aí comigo, versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele começa com essa grandeza majestática de Deus, descreve por que Deus deve ser de fato majestoso, e agora conclui fazendo a mesma afirmação, de uma forma belíssima, de uma forma retórica, irretocável. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, para que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações sábios para perceber quão grande é o nosso Deus, quão variadas são as suas obras e quão privilegiados nós somos, porque Deus se lembrou de nós e nos visitou. A Ele toda a glória. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.